Irmãos, nós já aprendemos um pouco sobre o nosso maior inimigo. E muitas vezes a gente brinca com o nosso maior inimigo. Muitas vezes nós brincamos. Já viu aquelas pessoas, principalmente os indianos, eles têm muita mania de brincar com cobra. E cobra venenosa, cobra que, tipo mamba negra, né? Aquelas cobras que uma picada sem chance da pessoa sobreviver. E eles brincam tanto, às vezes não dá muito certo. Já vi vários vídeos deles brincando com a serpente e acabar sendo picado e morrerem. Então, quando nós brincamos com o inimigo, a tendência não dá muito certo. Nós temos um exemplo na Bíblia de uma pessoa que brincou com o inimigo e acabou perdendo a visão e a vida, que foi Sansão. Então, brincar com o inimigo não é uma boa ideia. Eu tentei melhorar aí o tamanho da letra, né? Para que a gente pudesse entender melhor. Nós paramos na procrastinação, mas eu resolvi colocar um versículo antes, não um slide antes, para nós relembrar. Então diz assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias. Por que nós precisamos que Deus ele ensine-nos a contar os nossos dias? Porque a gente costuma fazer as coisas de qualquer jeito, ou seja, do nosso jeito. Verdade. E do nosso jeito, como eu já falei no culto passado, às vezes não dá muito certo. Às vezes não, quase nem sempre dá certo. Verdade. Porque a nossa forma, irmãos, de agir é totalmente diferente da de Deus. Por exemplo, para que as coisas dêem certo na minha vida, eu tenho que fazer um projeto e pedir a orientação de Deus. Porque quando eu faço os projetos e peço para que Deus ele esteja coordenando e confirmando se aquele projeto é o que Ele quer para mim, e Deus confirma, vai dar tudo certo. Um exemplo disso, no passado, os reis, quando eles iam a uma guerra, eles consultavam os profetas, para saber se eles deveriam ir, porque eles não queriam ser derrotados. Imagina, você vai lutar contra o inimigo, todo mundo despreparado, sem saber o que vai ser. Então eles chamavam os profetas e consultavam os profetas. E se os profetas falassem, sobe, porque Deus está entregando nas tuas mãos, eles subiam. Isso é saber contar os dias, o tempo. Então, se a gente souber contar os nossos dias, aí então nós vamos aproveitar, porque o maior problema é a procrastinação, né? Volta lá E aí, lascou tudo, né? Aí, mais um. Aí sim, ó. Vede prudentemente como andais, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Se eu não agir prudentemente e aproveitar o tempo, não que o tempo vai ser meu amigo, eu já falei para os irmãos, jamais. Às vezes parece que é amigo, às vezes é favorável, a gente ganha dinheiro através do tempo e tal, mas não, eu já falei que o objetivo do tempo é nos destruir, né? É acabar com a gente aos pouquinhos, e não é da hora para outra, porque a gente nem percebe. Mas o mundo usa quase isso aqui, só que não. Eu vou aproveitar a minha vida, porque a vida é curta. Né? Exatamente. Mas sem ser prudente. Exatamente. Com imprudência, ao contrário. Imprudentemente, eu vou aproveitar a minha vida porque o tempo é curto. Quer dizer, ele já sabe que o tempo é o inimigo. Agora ele quer aproveitar, né, a vida dele, sabendo que esse aproveitamento está dentro do tempo. E esse tempo, ele pode falar para você assim, hoje é teu fim. É teu fim. Eu estava indo trabalhar segunda-feira não, ontem. Anteontem. Não sei, foi terça. Não foi ontem. Estava indo trabalhar e quase chegando no serviço, tinha um acidente horroroso. Um rapaz
de moto, lá 2 pessoas de moto, se estraçalharam. Meu Deus. A gente não sabe dizer muito bem o que foi que aconteceu. Certo é que o tempo determinou que era aquele momento. E aí, segundo os boatos, eles estavam na contramão. Sabe a expressa ali em Praia Grande, né? É a mão que vai, até que vem. Eles estavam na contramão. O que levou esses dois a andar na contramão, a gente não sabe. Então, hipoteticamente falando, 2 coisas também poderiam ter acontecido. Por exemplo, assim, olha, hoje a gente quer se matar, então vamos na contramão. Ou é aquelas pessoas aventureiras que gostam de gravar vídeo mostrando o perigo, correndo perigo. Sabe aquelas pessoas que gravam vídeo subindo em prédios altíssimos, sem nenhum cinto de segurança, desce e fica na pontinha dos dedos, depois sobe de novo? Né? Então, talvez, se eles estivessem fazendo, a gente não sabe o que passou na cabeça. Certo é que eles estavam na contramão e bateu de frente com um carro que se estraçalhou tudo. Então, a gente não pode brincar com o tempo. A gente primeiro tem que pedir para Deus ensinar-nos a contar os nossos dias com sabedoria e agir prudentemente, andar prudentemente. Dentro desse tempo eu tenho que saber andar. Os meus projetos têm que ser embasados em Deus, porque se eu não tiver projetos, também eu não vou chegar em lugar nenhum. Já disse para os irmãos aqui em outros temas aí, que crente sem projeto, crente sem objetivos, ele não vai chegar a lugar nenhum. Mas os meus objetivos, eles têm que ser embasados em Deus, e os meus projetos também. Aí eu vou ter que fazer o quê? Andar prudentemente. Se eu for prudente, porque não adianta falar assim, não, eu tenho projetos e tenho objetivos, mas eu agi, como eu disse a missionária Marlene, imprudentemente. Fazer as coisas fora do tempo, fora da hora. Deus falou assim, por exemplo, eu vou usá-lo fora do país, Deus falou, já faz a mala, e já vai comprar passagem, já sai sem nenhuma preparação, sem nenhum conhecimento no idioma de outro país, digamos assim, né? E a pessoa já sai. Então, Deus não pode falar com ele que vai fazer tal coisa, que ele quer antecipar o tempo. Observe que quando Deus chamou Paulo já saiu ensinando, não. Ele ficou 10 anos. 10 anos aprendendo. E olha que ele era sábio. Mas o caminho de Deus é diferente, né? E ele ficou se preparando para depois ele sair. Então, Efésios, né, está dizendo 5, 15 e 16: vede prudentemente como andais, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Então, para mim aproveitar esse tempo, né, eu tenho que agir prudentemente, porque na verdade, irmãos, a gente não tem que esperar nada do tempo, porque cada dia o tempo vai passando. Vocês podem ver, entra governo e sai governo, as expectativas, elas surgem em cima de um homem e a gente se frustra depois. É verdade. Quantas pessoas falam assim, eu votei no fulano e agora eu estou me arrependido. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo, ele quer fazer com que as coisas se acabem. É isso. Só que Deus, dentro desse tempo que nos foi permitido, Ele quer que nós aproveitamos a fazer as coisas que são-lhe plausível. Se eu pegar esse tempo e não trabalhar esse tempo segundo aquilo que Deus coloca no meu coração, sabe o que vai acontecer? Igual aconteceu com Salomão. Salomão, por mais que teve sabedoria de Deus, ele fez obras e tal, fez aquilo outro. Depois, no final de tudo que ele fez, ele olhou para trás e viu que ele fez um monte, mas um monte de coisa errada. Depois ele disse assim, olha, o homem pode fazer tudo que ele quer, que vem à mente de fazer debaixo do sol, só que tudo é vaidade. Ele vai fazer, mas um dia ele vai saber que ele vai pagar por tudo isso. Sabe por quê, irmãos? Salomão, ele foi um homem que adorou a Deus. Ele foi um homem que construiu o templo para a adoração de Deus, mas também ele foi um homem que se corrompeu sob os desejos das suas muitas mulheres. É verdade. Ele não precisava de ter aquele mundaréu de mulher, porque ele não daria conta.
Salomão teve uma mulher que ele nunca dormiu com ela, imagine, 700 Era só para dizer que era dele. concubinas. E 300, né? Só para dizer que era dele. Só para dizer que era deles. Vou dizer assim, ó. Tinha mulher lá que falava assim, não, eu sou esposa do rei Salomão. Para ganhar status, fama, né, engajamento. Tinha mulher que falava assim, então, mas você conhece Salomão? Não. Nunca fiz. Aí é E Deus. faziam escravas, porque ela não podia sair, né? Exatamente. Aí essas mulheres começou a exigir de Salomão, olha, pelo menos uma coisa você tem que fazer por nós. Tem. O quê? Você tem que adorar nossos deuses. Olha, irmãos, Salomão, em vez de ele aproveitar o tempo com a sabedoria que Deus tinha dado para ele, para fazer coisas boas, ele começou agora a adorar Astote e outros deuses lá e foi. Então, ele foi idólatra. A gente não sabe dizer ao certo o destino de Salomão. A Bíblia ela não relata com precisão o destino de Salomão, mas as coisas que Salomão fez já retratam muito bem a realidade. Não é isso? E Salomão consultou feiticeiro, agoureiro, pintou e bordou, fez coisas absurdas. Verdade. Né? E há quem diga que o templo que ele fez foi feito sobre a ajuda de espíritos, porque naquela época, para cortar aquelas pedras gigantes, enormes, né, assim manualmente, era praticamente quase que impossível. Né? Então, Salomão, ele usou e abusou do tempo, mas não com prudência, com sabedoria. Passa o próximo slide para nós. Algumas perguntas, isso é o próximo? E perguntas e reflexões finais. Momento de meditação. Olha, às vezes a gente fica meio que no desespero, né? Não, amanhã eu não sei o que eu vou fazer, porque o meu tempo amanhã está corrido, amanhã eu tenho que ir no médico, depois eu tenho que ir na entrevista, não sei de onde, tenho que ir na escola, amanhã não sei o que eu vou fazer, entendeu? Porque o tempo, mas aqui está. O que Deus ele fala para nós dentro desse tempo? Porque se eu atropelar, irmãos, sabe o que vai acontecer? Você vai adquirir enfado, canseira, e não vai resolver nada, né? Então é lá, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Salmo 46. Este é um momento para o silêncio, sabe? Assim, respira, analisa. Então não adianta eu querer fazer tudo de uma vez. E o dia, ele tem 24 horas, mas dentro dessas 24 horas, cabível a mim realizar as coisas do secular, 8 horas. Dentro dessas 8 horas, eu vou ter 1 hora de descanso que eu vou ter que parar para almoçar, para lanchar. Então não adianta eu querer atropelar. É a mesma coisa de eu fazer uma conta acima daquilo que eu ganho. Então não adianta eu querer fazer coisas acima do tempo que eu tenho determinado por Deus para fazer, porque eu vou atropelar o tempo, agir com imprudência e no final do dia eu vou ficar frustrado. O dia passou e eu não consegui fazer o que eu tinha de fazer. Mas não é porque eu coloquei muita coisa em cima, não é isso? Então, este é um momento para silêncio, oração e reflexão pessoal. Como você tem administrado o tempo que Deus te confiou? O que nós vamos fazendo disso? Pode ir mudando, sempre quando finalizar pode ir mudando. Então, irmãos, a ideia é que a semana vai chegar, os meus projetos, eles têm que ser calculados. O meu tempo, ele tem que ser dividido e subdividido. É que a gente, do jeito que a gente faz com as nossas finanças, a gente faz com o tempo, irmãozão. O que a gente faz com as nossas finanças? A gente passa na frente da loja, ai que sapato lindo, ai gente, aí o dinheiro não tem, mas eu vou usar o cartão. Aí faz celular, entendeu? E faz, e aí vai na loja,
Entendeu? Quando chega no final do mês, eu ganho 2.000, mas eu gastei 4. Aí vai pra cabeça, ai meu Deus. Aí a dor de cabeça. Aí a gente volta no slide anterior, agimos imprudentemente. E sobra para quem? Para Deus. Ai meu Deus, me ajuda porque, entendeu? Oi, esse mês, olha, não sei nem como eu vou fazer, tenho que comprar gás e não sobrou. Gente, não vou ter mistura. Senhor, me ajuda, será que... E aí, tem muitos que até culpam a Deus. O que adianta estar servindo a Deus e está me faltando as coisas em casa? Olha só. Pega, põe em cima da mesa um monte de boleto. Aí, se escolhe assim, põe assim, ó. E vem a dor de cabeça. Aí toma dipirona, Dorflex, Canaflex, Giroflex e não passa. Sabe por quê? Porque o problema não está no remédio. O problema está em cima da mesa, naqueles boletos. É isso para pagar, aquilo para pagar, mas eu só ganho 2. Como que eu vou pagar 4 se eu só ganho 2? E o tempo, nós estamos fazendo isso. Eu só tenho, na verdade, 7 horas, nem 8 horas eu tenho. Eu só tenho 7 horas para realizar as minhas atividades. Mas aí eu faço cálculo de 12, 13 horas. É claro que não vai dar. Termina o dia. Se eu pegasse assim, ó, quanto tempo eu demoro para poder varrer a casa, passar pano, não é isso? Lavar a louça e fazer o almoço. Quantas horas eu levo? O dia inteiro. Aí você ia ver que o tempo não é o suficiente para... Não, tem que lavar roupa, limpar a casa, dar banho no cachorro, tem que ir lá na papelaria, na escola, tem que ir no centro, pagar as contas. Você vai ver que não dá mesmo. Então a tua frustração, ela vai ser gigante. Eu estou já sendo imprudente. Então se eu pego no começo da semana e já começo a me programar, certo? Olha, se não der para mim fazer isso essa semana que vem, eu faço. Sempre lembrando que eu tenho que tirar um tempo, não é isso? De silêncio, para me fazer a minha meditação, a minha oração, agradecendo a Deus pelo meu dia, pela minha família, pelo meu alimento, para que eu possa fazer as coisas de maneira que Deus olhe para mim e sinta orgulho. Glória a Deus. Consequências do desperdício do tempo. Meu Deus. Porque o tempo ele é implacável. Vai chegar uma certa hora que você vai assim, gente, quanta coisa. Se o tempo voltasse, eu faria tudo diferente. Eu organizaria, eu faria. Mas as consequências irreparáveis. Vamos lá. O mau uso do tempo traz sérias consequências para a nossa vida espiritual e prática. Quando desperdiçamos esse tempo, esse recurso precioso, afastamos-nos do propósito que Deus tem para nós. E não é? Qual que é a perda? Perda de oportunidade e... Para crescer em fé. Servir ao próximo. Para crescer em fé e servir ao próximo. Eu perco tempo. Às vezes, o nosso próximo, que nós mais convivemos, está dentro da nossa casa. Às vezes eu não tenho tempo para dar um sorriso para ele, para dar um abraço nele, para conversar, sabe, para ter aquele diálogo, para mostrar, certo? Não tenho tempo. Não tenho tempo de abraçar, não tenho tempo de... Não tenho tempo. Olha só, você vai me ajudar? Não é assim que nós agimos? Tu vai me ajudar? Não, eu estou só querendo abraço. Isso aí depois a gente... Não, então você não vai... E assim nós levamos. E no trabalho é a mesma coisa. Então nós perdemos, assim... Não, esse tempo que eu perco, ele não só é prejudicial para mim, mas também é prejudicial para outras pessoas que eu poderia fazer o bem. Por exemplo, hoje nós vemos que a maior parte das pessoas, elas faz uso do tabagismo. E quanto tempo essas pessoas perdem com o tabagismo? Por exemplo, lá no hospital, quase todos os médicos, eles fumam.
Então eles atendem um paciente, de verdade, eles atendem um paciente e vai lá fora fumar. Do consultório até lá fora, eles gastam mais ou menos 1 minuto e meio até sair lá fora. Aí chega, acende o cigarro e fuma e olha as redes sociais e tal. Mas o paciente está lá, cheio de dor, aguardando. Aí vai lá e pergunta para ele: escuta, e o médico fala: não, ele está atendendo. Mas ele não está. Ele está perdendo tempo, ele está agindo imprudentemente. A mesma coisa somos nós. Às vezes nós estamos fazendo tantas coisas, atropelando, colocamos coisas a mais dentro do nosso tempo, e esse tempo talvez eu já tinha programado para que nós pudéssemos estar falando da sua palavra para alguém que está necessitado, alguém que está chorando, alguém que está pensando em se matar, mas nós estamos agindo imprudentemente e atropelamos o tempo que Deus preparou para nós. E tem pessoas morrendo. Tem pessoas que morrem porque elas acham que tirando a vida é a solução para o problema. E eu estou lá pertinho dela e não vi isso, e não percebi isso, porque eu agi imprudentemente com esse tempo, e eu perdi essa oportunidade de crescer em fé. Irmãos, quando fala crescer em fé, aquele tempo assim, ó, eu não posso ir na igreja hoje porque eu tenho umas coisas para poder fazer, senão amanhã, e aí eu não vou no culto hoje. Ou hoje eu não vou no culto porque eu fiz, gente, eu assim, de verdade, eu não aguento. Mas estou muito cansado e minhas pernas doem, e Deus sabe do que eu estou sentindo. Eu estou perdendo tempo de crescer em fé. Porque olha só que estudo maravilhoso que nós estamos tendo aqui hoje. Glória a Deus, meu Pai. Eu estou trabalhando com o inimigo, que eu preciso saber trabalhar com ele, para que ele não me leve antes do tempo. Por falar e levar antes do tempo, quantas pessoas que o tempo aproveita as oportunidades para destruí-lo antes do seu dia. Por exemplo, a pessoa, ele vai acumulando coisa, acumulando conta, acumulando situação, fazendo coisas fora do tempo. Chega uma certa hora que o nosso QI, essa caixinha aqui, ó, não aguenta, nós entramos em parafuso, aí caímos em depressão, ansiedade profunda, e aí começamos a dar trabalho para quem não tinha nada a ver com isso. E durante esse tempo que eu fico depressivo, durante esse tempo que eu fico com essa crise de ansiedade, fico aloprado, eu não consigo ajudar ninguém, nem fazer bem para ninguém, e nem para mim mesmo. Porque uma coisa é certa, irmãos, a gente se queixa o tempo todo, porque, não sei, mas a Bíblia diz assim: de que se queixa o homem? Senão dos seus próprios erros, dos seus próprios atos. O que eu faço com o meu tempo gera consequências, e as perdas são inevitáveis. Falta de crescimento espiritual, maturidade, distorção da missão cristã. Ou seja, eu até quis fazer, mas depois eu vi que o pastor estava meio, entendeu? Prognóstico elevado, eu achei que aquela situação, cada um por si, Deus por todos, e está tudo bem. A gente começa a distorcer. Se você olhar quantos crentes que você já conheceu que hoje está fora da igreja porque eles acham que não tem necessidade de estar na igreja, que não precisa seguir nenhum pastor, que não precisa de pastor. E a Bíblia diz que se está sem disciplina, então não é filho, é bastardo. Mas as pessoas, elas acreditam. Próximo aí. Elas acreditam porque elas já estão dentro desse contexto de perda. E quando eu estou dentro do contexto de perda, eu começo a distorcer a realidade. O tempo como desafio é inimigo. Irmãos, você sabe que o tempo é um desafio, não é? Todo dia não é desafio que surge.
Mas tem gente que ele tropeça assim, desafios que vão surgindo em circunstâncias que vão surgindo no dia a dia. O tempo ele vai mesclando. Cada dia ele aplica uma surpresa na nossa vida. Tem gente que ele se perde em meio a circunstâncias e ele vai para o mundo das drogas. Aí acaba. Quando ele parte para o mundo das drogas, esse tempo agora é reduzido. Ele fica doidão. Aí, mano, a gente fuma baseado e aí a gente viaja, tá entendendo? Fica alegrão mesmo. Mas não é alegre, a pessoa fica noiada. A pessoa fica vendo fantasias, coisas que não existem. E o tempo? O tempo está dizendo assim, olha, eu estou acabando com você aos poucos. Então, esses desafios que são circunstâncias que vai surgindo e a gente, em vez de se apegar em Deus, eu vou tomar, eu vou encher a cara. A pessoa vai, começa a beber, um gole aqui, um gole lá. Eu vou pra farra, vou me distrair. Esses dias um camarada falou pra mim assim, de noite, eu ia pra casa e ele passou, escuta, dá pra você me falar, onde é que tem aqui um negócio de um forró aí? Meu amigo, é para ir para frente. Sabe como é que é, né? Estou motorista de caminhão, estou aí parado para descarregar, mas ainda não deu a hora, então enquanto isso eu vou me distrair um pouco. Tempo perdido. Então, os desafios, eles vão surgindo na nossa vida. E são coisas pequenas, irmãos. Por exemplo, você acorda de manhã cedo, você não sabe, mas os desafios já estão ali. Aí, às vezes você tropeça no primeiro desafio. Por exemplo, você levanta, já está tudo programado, a tua cabeça está programada o que você vai fazer. Você vai levantar, escovar os dentes, né, trocar de roupa, né, tomar um banho, sei lá. Aí você vai lá na cozinha fazer o café da manhã, não é isso? Aí vai preparar o lanche de quem vai trabalhar e tal, tudo mais. Está programado isso. Aí você levanta, aí vem lá os desafios. Você vai abrir a torneira, não tem? O que acontece? Pelo amor de Deus, já comecei. Aí fala aqui para a mãe, essa torneira, não tem água, uma hora desce e agora. Você já está sendo vencido pela circunstância. E esse desafio você não foi capaz de vencer. Né? Às vezes o desafio que o tempo lhe prega é um sono, mas aquele sono que aí o despertador desperta, é o primeiro desafio. É fazer você ficar dormindo. Aí você acorda assim, ó, com o olho pregado. Acorda com o olho, né? Porque aqui está dormindo ainda. Vou ficar mais um pouquinho. E aí fica, quando você acorda de novo, Já é 10 horas. já é 10 horas. Já perdeu todo o tempo, já não foi trabalhar. É incrível isso, irmãos. Como que nós bagunçamos? Como que nós não vencemos desafios? Como que as circunstâncias são pequenas pegadinhas que a gente não consegue sair. Porque é desafio e inimigo. Vamos lá, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. A gente não sabe, mas a gente projeta, não é isso? O que acontecerá amanhã? Quem é a sua vida? O que é a sua vida? Já fez essa pergunta? O que é a minha vida? A minha vida hoje é uma coisa, a minha vida amanhã é outra. Sabia disso? Eu sempre digo assim, olha, eu nunca vou falar para ninguém que você é uma bênção, porque é complicado. Que se eu falar para você, falar com a pessoa assim, você é uma bênção, e amanhã a vida dele está mudada, dando trabalho, fazendo, entendeu? A pessoa vai falar, mas não foi você que falou que ele é uma bênção? Eu sempre falo, você está, porque está é condição.
É isso? É condição. Hoje está nessa condição, amanhã ele pode estar em outra condição. Amanhã pode não estar, não. Se ele falou que ele era, não falei que ele era, eu falei que ele estava. E está, amanhã pode não estar. Então, irmãos, é muito complicado isso. Vocês são como a neblina, isso é a Bíblia. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago 4,14. Você não olha assim, nossa, que neblina, você não consegue enxergar nada, mas dali a pouco não tem mais nada. É aquela pessoa que chega, não, você, entendeu? Quero cantar, vamos fazer evangelismo e tal. Dali a pouco, cadê a pessoa? Liga para ele, não atende, manda um WhatsApp, não responde, você vê que visualiza, mas não responde. E aí, pensa, e aí, no culto hoje? Depois de 2, 3 dias ele fala assim, passamos perrengues aí e tal. Ora por mim. Ora por mim aí, depois nós vemos o que nós faz. Sabe quanto tempo está dizendo para você, olha, você é um fracassado. Eu lanço os desafios, sou teu inimigo e você nem percebe. Eu estou te matando. De todo jeito. Espiritualmente, materialmente, emocionalmente. Porque quando as coisas não dão certo, nós ficamos frustrados. E a nossa frustração faz transparecer e respinga em outras pessoas, porque nós maltratamos outras pessoas. Com certeza. Olha só, eu faço do tempo um desafio e inimigo. Porque quando eu maltrato as pessoas ficam sendo minha amiga. Deus me livre. Não quero nem sentar perto daquela pessoa. Você vai viajar no ônibus? Não, se for perto do fulano, ele vai. Mas qual que é o banco que ele pegou? Eu não quero sentar perto dele, não. É isso? O tempo torna-se nosso inimigo quando ou desperdiçamos ou enfrentamos de forma errada. É isso que a gente vem falando, né? A gente faz as coisas erradas e aí depois nós queremos transportar a irresponsabilidade nossa para outras pessoas. Se eu estou assim, é culpa do irmão fulano, porque ele não me deu valor. É culpa da minha esposa. Lembra daquele irmão que eu já contei aqui, né? Que ele falava de todo mundo lá na igreja, lembra? Todo mundo, todo dia que o pastor pregava, irmãos, eu não sabe desse caso. Todos cultos de ensino. Ele chegava para o pastor e falava assim, pastor, o pastor era novo na igreja. Lá, né, tinha sido transferido. O senhor está de parabéns. Falava, tem mistérios. Meu Deus. Xamanamaná. Pastor, olha, que palavra. Falou direitinho, o senhor não sabe com quem. Com quem? Com o irmão Sebastião. Meu Deus. Essa palavra foi direto. E esse cara, ele falava, falou com o Cicrano, falou com o Bertano. Pastor, parabéns, a mensagem falou com o diácono, falou com o presbítero, falou com, entendeu? Só faltou falar com o senhor mesmo, entendeu? Quando foi um dia, o pastor ficou tão indignado, tão irado. Falou assim, hoje o tempo, eu vou aproveitar para dar lapada nesse camarada. Hoje eu vou usar o tempo, não é que eu estou na carne, eu estou no osso. Eu vou falar, mas eu vou arrebentar com ele na mensagem hoje. E esse dia o pastor chegou, mas chegou só o osso mesmo. Aí deu tanta lapada assim. Tem crente linguarudo que não vê. Você aqui apontava para ele que não vê as coisas com ele, só vê com os outros. Deus falou, mas nunca fala com ele, seu linguarudo, não sei o que. Aí hoje eu acabei com ele. Quando terminou o culto, lá veio o irmão. Cabeça baixa. Peguei. Ele chegou e falou assim, pastor, Pai do Senhor, passou para o Pai do Senhor. E aí? Ele falou assim, hoje a palavra foi assim, muito forte. Foi doída.
Pastor, falou com quem hoje? Eu falei, pois é, pastor. No dia ele tinha com minha esposa. O pastor desistiu, falou assim, não. Deixa Deus falar. Então, irmãos, pressa, agir sem reflexão, nos afasta da vontade de Deus. Sabe? Quando você não reflete, você não calcula o efeito, você não calcula, não faz cálculos, né, do que vai ser gerado aquilo que você vai fazer, qual vai ser o dano e qual que vai ser as coisas favoráveis daquilo que você vai fazer. E a gente não faz a reflexão, não reflete assim, ó. Aí depois que, se eu soubesse que eu fosse falar isso, ia causar isso, não teria falado. Mas aí você já fez. Procrastinação. Nós estamos falando sobre isso. Ou seja, você adiar. Eu não vou hoje não, amanhã eu vou. Adiar compromissos espirituais enfraquece a nossa fé. Hoje eu não vou no culto não, porque eu tenho maquiagem, tenho que fazer o cabelo, não vai dar tempo. Não vou no culto hoje não, porque eu tinha marcado com o irmão e acabei esquecendo do culto. Então, mas amanhã eu não vou, vai ter culto de evangelismo, mas eu não vou não, porque tem que lavar a roupa, um monte de roupa, a casa está uma bagunça. Isso chama-se procrastinação. Adiar os compromissos espirituais para colocar os materiais. E isso aí, irmãos, a gente cansa de fazer todo mês. Olha lá, se não, quase toda semana. É um pecado terrível. Desperdício. Usar o tempo em vaidades rouba oportunidades de servir a Deus. Sabe o que é isso? Quando fala de vaidade, não é só no trato da beleza. É aquela pessoa, por exemplo, assim, tem um dom de louvar, mas ele é vaidoso. Ele chega, ele quer incrementar. Em vez de ele chegar assim, não, hoje eu vou apresentar um louvor na minha humildade e peço a Deus que receba a minha adoração. Ele chega e fala assim, não, hoje eu vou arrebentar. Eu vou cantar tanto, eu vou fazer um estribilho, eu vou incrementar a minha voz, vou afastar o microfone e vou arrebentar. Hoje eu vou chamar a atenção da igreja. Usar o tempo com vaidade. Sabe o que acontece? Você não vai louvar, você vai cantar. E a igreja não vai sentir nada, porque Deus não recebe esse tipo de vaidade. Ele rouba oportunidades que ele poderia estar servindo a Deus. Aquelas pessoas que têm dom da palavra, mas que confiam em si mesmos, né? Aí fala assim, não, hoje eu não vou nem orar, não vou preparar nada, hoje eu sei que, entendeu? Esse tema é forte, porque eu vou falar de prosperidade, eu vou arrebentar. Ele rouba oportunidades. Pode passar o próximo aí. Então, irmãos, se a gente entender que o tempo ele é extremamente inimigo e rápido. Vocês querem ver só o quanto ele é rápido? Eu estou sentindo o sabor ainda do churrasco que eu comi no Natal e no Ano Novo. Não parece que foi ontem? Mas nós já estamos no meio do ano, praticamente no meio do ano. A gente não percebe, mas o tempo está acelerado. Quando eu era criança, irmãos, olha, gente do céu, a gente esquecia como é que foi, parecia que, mas exemplos bíblicos de gestão do tempo. Sabe o que é gestão, né, irmãos? A Bíblia nos oferece exemplos poderosos de como usar bem o tempo. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, do 1 ao 13, ensina sobre a importância
de estar preparado e vigilante. Não é uma gestão? Nós conhecemos a história. Eram 5 loucas. Por que fala loucas? Imprudente. Nós falamos no começo, né? Quando você usa o tempo imprudentemente. Não, mas... Então, você tem que ter toda uma gestão. O que é uma gestão? É uma preparação. É um estudo minucioso daquilo que eu vou fazer, do que pode dar certo e do que pode dar errado. E aí é que vem, então, os resultados e a importância disso. Então, aquelas 5 forças, não, ele já está vindo, vamos pegar nessa lâmpada e vamos. Outros falaram assim, olha, vamos pegar um pouco mais, porque de repente pode ser que ele atrase. Isso é gestão. E foram, tá lá, chega lá, e conversa vai, as prudentes conversam com as loucas com as prudentes e tal. E aí de repente a lamparina começou, o senhor, o noivo tardou. E alguém grita lá, senhora, está vindo. Gente, presta um pouquinho de seu azeite aí, porque o nosso está acabando. Não funciona assim não. Eu não consigo, eu já falei assim, eu não consigo salvar a Josiane, e a Josiane não consegue me salvar. Eu não consigo salvar os meus filhos, e nem os meus filhos conseguem me salvar. Vai da minha gestão, de como eu estou preparando esse tempo, porque ele é implacável, ele está ali, ele está contra a minha sobrevivência, e eu estou ali batalhando para vencê-lo, mas eu venço ele? Porque por mais que assim, olha, eu vou morar no céu, mas o tempo ele vai me vencer. Um dia eu serei só memória, só lembranças. Aquele tempo que o pastor era vivo, a gente tinha umas mensagens, aquele tempo. O apóstolo Paulo demonstrou zelo extraordinário em sua missão, porém nada considero, dizendo ele, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. A importância era a carreira espiritual. Atos 20, 24. Esses exemplos nos inspiram a valorizar cada momento como oportunidade de servir a Deus. Era isso que Paulo fazia. É por isso que pastor, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O apóstolo João, ele dizia assim, ó, filhinhos, não erreis. O modo, a maneira de mostrar que você precisa tratar o tempo com delicadeza, com sofisticação e com prudência. Algumas aplicações práticas. Priorizar o tempo para a oração diária, coisas que nós estamos deixando de lado. Dedicar-se ao estudo bíblico regular, porque isso aqui, irmãos, sabe, estudo, fala assim, estudar, sabe, não, você pegar um trechinho, 4 ou 5 versículos e tentar entender o que ele está dizendo, porque isso me alimenta, assim como é alimentada a sua carne com os vídeos que você assiste de engraçados. Terceiro, planejar com sabedoria e propósito. Acabamos de falar isso, né? Se você não planeja, você se atropela e acaba bagunçando todo o seu dia. E depois no final você fica frustrado e ainda joga a culpa em cima dos outros. Não fiz porque você não me ajudou. Não fiz porque isso, aquilo, não sei o quê. Não vou na igreja porque não tenho tempo, estou cansado, minhas pernas doem. Cara internauta, talvez você esteja na sua casa dizendo assim, meu Deus, eu faço tudo isso, falo tudo isso, mas ainda é tempo,
dar tempo. Glória a Deus. Evitar o quê? A procrastinação, ou seja, o adiamento. Eu ia na igreja, mas eu não vou não. Eu ia orar nessa campanha aí, mas eu resolvi, depois eu oro. Aí Deus te acordou naquele horário para orar. Mas eu não vou orar agora não, depois eu oro. Só que quando você acorda, aí já está os seus planejamentos, não é isso? E aí você não consegue orar mais. É procrastinação. É você adiar o que era para você fazer. Quinto, valorizar o tempo com a família. Vamos sentar na mesa juntos. Vamos comer juntos. Vamos sair, vamos na praça juntos. Vamos dar uma caminhada juntos. Valorizar. Sexto, eu falo assim, mas o que tem isso a ver com a igreja? Não, porque se a tua família não estiver bem entre você, também não vai estar bem na igreja. Você não vai sentir vontade de vir, se vir, fica só pensando bobagem, não é isso? Estou aqui, mas olha só, perdendo meu tempo, porque aquele abençoado ou aquele abençoado, entendeu? Me fez. Então, investir na comunidade da fé. Isso aqui é fundamental, irmãos. Isso que nós vamos fazer hoje, que nós vamos terminar aqui, nós vamos investir, né? Mas depois, aquele momento de descontração, a gente vai estar alimentando de outra forma. Buscar equilíbrio, trabalho e descanso. Isso aqui é fundamental. Equilíbrio, trabalho e descanso. Ai, gente, a pessoa trabalha, chega em casa, não sei o que, agora vou colocar mais a máquina porque amanhã e tal. Aí chega, senta na cama e começa, fulano, ó, e aí como é que vai ser? Sabe como é que deu o serviço amanhã ou que não? Isso é trabalho. Ele está trabalhando ainda. Mas você tem que ter um descanso. Desliga do serviço. Irmãos, lá no meu trabalho, todo mundo fica invocado comigo. Porque eu acho que eu sou o único diferente. Porque todos eles ficam vidrados lá no, sabe? Chamou no WhatsApp, já, opa, e vai lá fazer. Eu não. Eu chego em casa, entendeu? Meu celular, eu nem olho, nem vejo. Eu falei assim, você não olha o celular não? Eu falei assim, eu olho. Mas você não viu lá que eu mandei mensagem do serviço? Eu não vejo não. É o meu momento de descanso. Não vejo. No final de semana aí foi uma turbulência lá, porque o centro cirúrgico deu problema no ar e tal. Falei para o meu supervisor assim, olha, eu não saio, falei, é dia das mães também. Não saio da minha casa não. Falei, agora eu te garanto que se tiver cirurgia segunda-feira, às 7 da manhã, com certeza às 6 horas eu estarei lá e resolverei o problema antes das 6. Eu só não resolvo se não tiver peças. Mas se tiver, eu resolvo. Fechou, você fechou. Mas não, eu preciso dar um tempo para mim descansar. Tem que ter equilíbrio. Porque a pessoa que ele não consegue fazer isso, ele é uma pessoa desequilibrada. Mas é desequilibrada em todos os sentidos. Porque ele não consegue fazer um balanceamento e dosar as coisas. Hora de trabalho, hora de descanso, hora de almoço. Deixa eu ver aquela pessoa que está almoçando, certo? Deixa eu ver quem está aqui no grupo que está, certo? Está bombando aqui, certo? Comendo. Ai, meu Deus do céu. Nem para comer eu tenho tempo. Não. Você tem, é que você está bagunçando o seu tempo. Você está sem equilíbrio. Não é isso? Isso aqui é bom demais, né? Sim ou não? Servir ao próximo com intencionalidade. Ou seja, assim, olha, vou fazer para o teu bem. Quero te ajudar. Próximo aí. Isso aqui são aplicações práticas do dia a dia, né? O tempo e a eternidade. Vamos lá. Perspectiva teológica. O tempo terreno é passageiro, mas muito passageiro. Mas a eternidade com Deus é a nossa verdadeira herança. Ou não? É?
A fé cristã transforma a nossa visão. Não somos escravos do relógio. E isso aqui, irmãos, eu coloquei assim, a gente não é escravo do relógio, mas na prática somos mais do que escravos do relógio, não é isso? Tem que dormir cedo porque amanhã eu tenho que levantar. Não estou sendo escravo do relógio. Acorda de madrugada, olha no relógio assim, meu Deus, já é 4 horas, eu nem dormi direito. Daqui a pouquinho eu tenho que levantar. E às vezes nós somos tão escravos do relógio, né? E a gente não se dá conta, né? Mas peregrinos rumo à vida eterna. Isso aqui, se eu pegar o meu tempo, mas eu saber dosar ele, eu vou estar sendo um peregrino em rumo à vida eterna. Mas se eu pegar, ser escravo do relógio, sem aproveitar o tempo que o Senhor remindo o tempo, porque os dias são maus, eu vou ser um eterno escravo do relógio e sem destino final, sem rumo certo. O tempo é uma oportunidade de servir de Deus para a missão. Qual missão? Nós todos, vou dizer para vocês, nós todos fomos criados com um só propósito, com uma só missão, para adorar a Deus. Aleluia, Jesus. Pode passar. Finalizamos, né? O tempo na Bíblia. Como nós começamos. Ensina a contar os nossos dias. Vede prudentemente como andares, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Espero que Deus tenha falado com você. Espero que esse tema, o tempo, meu maior inimigo, tenha te mostrado alguma coisa de errado que você estava fazendo e que agora você vai mudar. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, então esse tempo aqui foi perdido. É isso? Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus.